As aves somos nós. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Laís Varela, eu faço engenharia florestal e esse vídeo é um trabalho sobre os biomas brasileiros desenvolvido para a nossa matéria de ecologia básica. Olá, eu sou Gabriele, estudante de engenharia florestal e vou falar um pouco sobre o bioma amazônico. O que é a Amazônia? A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. Cerca de 23 milhões de pessoas vivem lá. É a região menos povoada do Brasil. É também o local onde se encontra a maior quantidade de grupos indígenas do país. A Amazônia se encontra em 9 países, sendo eles Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Suriname. A floresta amazônica é considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. Exemplo, jacaré, sucuri e uma grande variedade de aves, tucanos e araras. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. O bioma Amazônia ocupa cerca de 40% do território nacional. Nele está localizado os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. Vegetação. A vegetação é classificada em 3 partes principais. Mata de terra firme, vegetação localizada em regiões de altitude mais elevadas, por isso não ocorrem inundações e sua vegetação se mantém seca. A presença de árvores de grande porte, como castanheira, palmeiras e mogre. Mata de igapó, vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando esses inundados praticamente por todo o tempo. A presença de vegetação baixa, como musgos e arbustos. Nessas matas é possível encontrar a Vitória régia, planta aquática simbólica da Amazônia. Mata de várzea, vegetação localizada em região de altitudes intermediárias e que são inundadas em uma determinada época do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo, já as áreas menos elevadas permanecem inundadas por um tempo maior. As espécies encontradas nessas áreas são semelhantes às encontradas nas matas de igapó, apresentando também árvores de até 40 metros de altura. Clima. O clima predominante na Amazônia é equatorial úmido. Trata-se de uma região caracterizada por longos períodos de chuva por ano. A umidade do ar é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas variam entre 22 e 28 graus Celsius. Solo. O solo da Amazônia é bastante arenoso e profundo. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir de composição de folhas, frutos e animais mortos. Esse material é rico em humus, matéria orgânica importante para espécies da região, composição do solo areno-argiloso, barro, areia ao mesmo tempo. Hidrografia. A Amazônia abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Os rios são muitas vezes caracterizados pela cor de suas águas, que podem variar. Os principais rios são Rio Tapajós, nasce na divisa entre os estados do Mato Grosso, Pará, Amazonas, desaguando na margem direita do rio Amazonas. Rio Negro é considerado o maior efluente à margem esquerda do rio Amazonas. Rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em extensão territorial quanto em volume de água. Além disso, possui um espetáculo natural, que é o encontro entre as águas do Rio Negro e as dos Solimões. É possível notar que as águas não se misturam devido à composição química, densidade, temperatura e velocidade de cada um dos rios. Relevo. Na Amazônia são encontradas 3 principais formas de relevo: planícies, representada pelas áreas inundadas pelos rios, planaltos, representada pelas regiões serranas, e depressões. As depressões são formadas pelos processos de erosão. São terrenos relativamente inclinados e possuem altitude sempre abaixo das áreas ao seu redor. Olá, meu nome é Valdemir e eu sou graduando da Engenharia Florestal. Caatinga. A Caatinga é um importante bioma brasileiro, principalmente por ser o único bioma exclusivo do nosso país. Neste artigo irei explicar quais são as características da Caatinga
falar sobre o clima, fauna, flora, solo, entre outros pontos importantes. A Caatinga é um bioma brasileiro encontrado no Nordeste, nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais. Toda a área desse bioma abrange cerca de 11% do território brasileiro. A Caatinga apresenta clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas. Além de grande biodiversidade, o nome Caatinga significa em Tupi-Guarani Mata Branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas perdem as folhas. Para diminuir a transpiração e evitar perda de água armazenada no inverno, devido à ocorrência de chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. Esse bioma tem grande importância ecológica, mas apesar disso, calcula-se que 40 mil km² da Caatinga já foram transformados em quase deserto, o que é explicado pelo corte da vegetação para servir como lenha e pelo manejo inadequado do solo. A Caatinga apresenta diversos aspectos únicos, principalmente em relação à adaptação climática das plantas e animais. Isso acontece pois esse bioma é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característicos dos climas semiáridos. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. A fauna é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações do clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. A forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas, além da presença de cactos e bromélias. Além disso, em épocas de seca, os arbustos costumam perder quase totalmente as folhas. Essa é uma propriedade usada para evitar a perda de água por evaporação. A vegetação da Caatinga tem como característica principal o fato de se adaptar à aridez do solo e à escassez de água na região. Quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a Caatinga se assemelha à mata, onde são encontradas árvores como o juazeiro, também conhecido por joá ou laranjeira do vaqueiro, a aroeira e a baraúna. Nas áreas mais secas, de solo raso e pedregoso, a Caatinga se reduz a arbustos e plantas tortuosas mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Nas regiões mais secas aparecem também plantas cactáceas como o facheiro, o mandacaru ou xique-xique, que servem de alimento para os animais. Na época da seca, as bromeliáceas macambira. Algumas palmeiras e o juazeiro, que possuem raízes bem profundas, para absorver a água do solo, não perdem as folhas. Outras plantas possuem um mecanismo fisiológico, o xeromorfismo, produção de uma cera que reveste suas folhas, que faz que percam menos água na transpiração. Um exemplo é a carnaúbeira, denominada árvore da vida, ou árvore da providência, pois tudo dela se aproveita. A maioria das espécies tem espinhos, que leva o vaqueiro da região a usar roupa de couro para sua proteção. Fauna da Caatinga. Embora a diversidade de animais em ambientes de clima árido e semiárido seja menor do que em florestas tropicais, por exemplo, é um equívoco falar que a Caatinga é um bioma pobre em termos de espécies animais. A Caatinga abriga, na verdade, várias espécies de mamíferos, aves, anfíbios, répteis, peixes e outros. Além disso, muitas espécies são exclusivas desse bioma. A Caatinga abriga aproximadamente 178 espécies de mamíferos, que são representados por marsupiais, tatus, tamanduás, ratos, macacos, onças, veados e capivaras, entre outros. Há também muitas espécies de morcegos. Há também algumas espécies ameaçadas de extinção, como a onça parda, a onça pintada, o gato do mato ou o gigó da Caatinga, o que é o único primata exclusivo desse bioma, e o tatu-bola, espécie exclusiva do Brasil. Outras espécies endêmicas, ou seja, exclusivas da locação, os roedores Querodon rupestres e Iedomes, os veados manzama, o cachorro do mato e a cutia. São alguns dos mamíferos amplamente distribuídos na Caatinga. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, no ano de 2016,
havia registro de 136 espécies ameaçadas e 46 espécies endêmicas ameaçadas de extinção nesse bioma. Além disso, esse bioma é um dos mais afetados pelo tráfico de animais. O clima da Caatinga é o tropical semiárido, com médias de temperaturas anuais elevadas, geralmente superiores a 25 graus. Em alguns lugares superior a 32, e por chuvas escassas e irregulares com longos períodos de seca. O sistema de chuvas é complexo. Durante poucos meses caem chuvas irregulares, e alguns anos são mais chuvosos alternados regularmente com anos de secas. Além disso, serras e chapadas mais altas da Caatinga recebem maior quantidade de chuvas que escoam, dando origem aos rios e lagos da região, muitas vezes temporários. As áreas de planície são sujeitas a um período de seca longo e severo. Curiosidades sobre a Caatinga. A Caatinga possui cerca de 327 espécies endêmicas, são 13 espécies de mamíferos, 23 de lagartos, 20 de peixes e 15 de aves, que são exclusivamente da região. Já entre as plantas há cerca de 303 espécies endêmicas. Aproximadamente metade da paisagem da Caatinga já foi deteriorada pela ação do homem. É estimado que de 15 a 20% do bioma estão em alto grau de degradação, ou seja, corre risco de desertificação. A ave com maior risco de extinção no Brasil, a ararinha azul, vive na Caatinga. Só se encontrou um único macho na natureza dessa espécie. Na estação seca, a temperatura do solo da Caatinga pode chegar a 60 graus Celsius, temperatura muito próxima de áreas de deserto. A Caatinga foi território em que os cangaceiros mais transitaram no final do século XIX e começo do século XX. Eles usavam roupas e chapéu de couro para se proteger da vegetação cheia de espinhos da Caatinga. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, eu estou cursando o curso de Engenharia Florestal e hoje eu vou estar passando um pouco do bioma do Pantanal. O Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil. Sua localização está na região centro-oeste, nos estados do Mato Grosso, no sul do estado, e do Mato Grosso do Sul, no noroeste do estado, além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Sua preservação ambiental é alta, sendo considerado o bioma mais preservado do país de acordo com os órgãos governamentais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nesse ano de 2020, tivemos o maior número de queimadas registrado desde 2005 nesse bioma. Individualmente, o mês de setembro contabiliza 6.048 focos de incêndio, o maior número já contabilizado até agora. Até então, o pior mês de incêndio no Pantanal havia sido agosto de 2005, com 5.993 pontos de calor detectados. Até o dia 23, os 6.048 focos de incêndio registrados no mês de setembro deste ano representam quase o dobro do que foi detectado no mesmo mês em 2019, 2.887. Algumas características do Pantanal. O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, podendo ter áreas de ocorrência com cerrado, a caatinga e florestas tropicais. Entretanto, a principal característica desse bioma é sua planície inundada, sua marca registrada no Brasil. A localização do Pantanal. Este bioma pode ser encontrado em 22 cidades brasileiras, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sua área de ocorrência limita
encontra-se ao oeste desses estados, nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia. Com isso, o Pantanal também pode ser encontrado nesses dois países. A área que abrange o Pantanal chega a 220 mil km, sendo 120 mil km em solo brasileiro. No Brasil, a área pantaneira ocupa aproximadamente 2% do território do país. É o menor bioma brasileiro. O solo do Pantanal. Grande parte dos solos pantaneiros é de planície inundável, característica natural da região. Isso é uma dádiva, mas ao mesmo tempo é prejudicial do ponto de vista agrícola, pois com essa inundação muitas áreas possuem baixa fertilidade, o que leva ao uso de agrotóxicos e insumos químicos para o cultivo de soja e afins. A inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta. Por isso é um solo pouco fértil. Esse solo é oriundo de processos erosivos das terras mais altas, os planaltos do Pantanal comuns nas áreas mais ao leste do bioma. Nessas áreas o terreno é arenoso e ácido, também com baixa fertilidade. A vegetação do Pantanal. Por ser um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e ao cerrado, a paisagem pantaneira é bem diversificada, com árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, mas também conta com a presença de árvores tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado. Nas matas ciliares próximas dos rios, é comum encontrarmos genipapas de 20 metros de altura, árvore amazônica. Nessa área, a vegetação é densa e exuberante, com figueiras, ingazeiros e outras árvores altas. As planícies inundadas do Pantanal possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos, aguaté, erva de Santa Luzia, utriculária e cabomba, muitos deles utilizados para fins medicinais. A fauna do Pantanal. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofreu uma influência direta de três grandes biomas brasileiros: a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios da caatinga. De acordo com a agência de notícias do IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos, 85 espécies de répteis, 463 espécies de aves, 35 espécies de anfíbios, como a rã verde, e 263 espécies de peixe. Entre os peixes está o jaú, que é o maior da região. Com toda essa riqueza, o Pantanal sofre com a caça e a pesca, que ocorrem de forma ilegal. Alguns aspectos econômicos do Pantanal. A economia pantaneira gira em torno das atividades pesqueiras e do turismo. Entretanto, recentemente foi incluída nas atividades da região a pecuária bovina, principalmente no estado do Mato Grosso. Na cidade de Caceres, Mato Grosso e Corumbá, Mato Grosso do Sul, existem pousadas que abrigam turistas durante a alta temporada, que vai de junho a setembro. A pecuária atrai muitos fazendeiros matogrossenses que utilizam as áreas planas da região para criar seus gados. Além disso, a boa umidade do local garante bastante comida para os animais. A criação de gado consegue desenvolver-se de forma sustentável, gerando emprego e renda. Entretanto, nas últimas décadas, o cultivo da soja no Mato Grosso adentrou o Pantanal. Pode ser um ato perigoso, pois esse cultivo usa uma quantidade expressiva de agrotóxicos, gerando problemas para todo o ecossistema pantaneiro. Alguns impactos ambientais no Pantanal. Na região pantaneira, e em quase todo o estado do Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, as atividades agropecuárias são extremamente importantes para a economia. Entretanto, quando essas atividades são feitas de maneira exagerada quanto ao uso do solo e de adubos químicos, graves impactos surgem no meio ambiente, e em alguns casos são irreversíveis. Em relação ao Pantanal, a agricultura com o cultivo da soja tem causado preocupação para a população local e regional, pois os impactos ambientais não são restritos à sua área de ocorrência. Um dos casos que mais preocupam a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, é a contaminação da bacia hidrográfica do rio Taquari, com graves ameaças à fauna e à flora local. E aqui temos algumas curiosidades sobre o Pantanal. É um bioma tão rico que possui também várias curiosidades, desde geográficas até relacionadas à fauna presente nele. Vejamos algumas. 65% do Pantanal brasileiro estão no estado do Mato Grosso do Sul e o restante 35% no Mato Grosso. Na Bolívia e no Paraguai, o Pantanal recebe o nome de Chaco. A ave símbolo do Pantanal é o tuiuiu. Na época da cheia, até 80% da planície pantaneira fica inundada. É a maior planície inundada do mundo. É bem comum no Pantanal a presença da segunda maior cobra do mundo, a sucuri, que pode medir até 9 metros de comprimento. Os jacarés são comuns no Pantanal, mas só agridem humanos se forem ameaçados. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Sobre o bioma Pampa, esse bioma ele ocupa
uma área de 176,5 mil km², está restrito ao estado do Rio Grande do Sul, mas também ele faz parte de outros países da América do Sul, como Argentina, Paraguai, Chile, Uruguai. Então, no total, a área é de 700 mil km². As principais atividades econômicas do local é a pecuária extensiva, com a criação de bois, ovelhas, e as produções agrícolas, com o cultivo da soja, arroz, o milho, o trigo e a uva. A flora e a fauna desse bioma é bastante diversificado. Estima-se que existam mais de 3.000 tipos de plantas. Nele também existem 500 tipos de aves e 100 espécies de mamíferos. No que se refere à vegetação, o Pampa é rico em herbáceas, em gramíneas, em arbustos e árvores de pequeno porte. Embora esse bioma não tenha um solo muito fértil, não tenha grandes florestas, ele ainda assim é importante. Os campos do Pampa, eles contribuem bastante para a absorção do carbono da atmosfera e do controle da erosão. Infelizmente, grande parte desse bioma foi destruído devido às práticas agrícolas, e hoje em dia a gente tem apenas 30% da vegetação original. E essa destruição acabou gerando profundos impactos nesse bioma. Acabou gerando o risco de extinção de algumas espécies, o tamanduá, o mico-leão dourado, a onça pintada, a extinção de aves, como os tucanos, beija-flores, a jacutinga, e gerou também um aumento de erosões e a intensificação do processo de arenização dos solos. A Mata Atlântica é o bioma brasileiro presente em 17 estados que tem o seu território coberto pela mata e também é presente em mais de 3.000 municípios. A Mata Atlântica abrangia cerca de 15% de todo o território nacional, mas desde 1500 essa área vem sofrendo com desmatamento, as queimadas e a degradação do ambiente. É por isso que, atualmente, a vegetação corresponde a apenas 7% da mata original. A flora da Mata Atlântica é extremamente rica na sua biodiversidade, pois ela é composta por uma série de ecossistemas que se interligam. Ela também tem mais de 20.000 espécies de árvores, o que significa 35% do total existente no Brasil. Mas, infelizmente, cerca de 200 espécies de plantas ameaçadas de extinção no Brasil, 117 delas pertencem à Mata Atlântica. Algumas árvores e frutas têm a sua origem da Mata Atlântica, que é o caso do araçá, pitanga, caju, erva mate, pau-brasil, bromélias, orquídeas, cipó, entre outros. A fauna da Mata Atlântica apresenta uma extensa variedade de espécies, somando uma média de 2.000 animais, além de insetos e aracnídeos. No entanto, a gente se encontra numa situação muito preocupante, visto que a maioria das espécies ameaçadas de extinção ocupam essa floresta. A caça, a urbanização, as atividades agrárias, o mau planejamento de obras são as principais causas do desaparecimento de espécies nesse bioma. Devido à rica biodiversidade da mata, acaba atraindo os praticantes de tráfico de animais, o que acaba ocorrendo um grave desequilíbrio na cadeia alimentar e também impacta de uma forma grandiosa na vida de todo o ecossistema do local. O clima desse bioma é principalmente um tropical úmido, que é influenciado das massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico, mas ele também possui outros microclimas, que provém das árvores grandes que compõem a sua vegetação, que acabam gerando sombra e umidade. O clima é caracterizado por altas temperaturas, frequentes nevoeiros e a umidade elevada no ar. Atualmente, 70% da população brasileira vive na Mata Atlântica, é uma média de 120 milhões de pessoas que ocupam grandes cidades ou vivem em comunidades mais isoladas, que é o caso das comunidades indígenas, as quilombolas, as comunidades caiçaras e ribeirinhas, que depende dos recursos provenientes da mata para alimentação, artesanato, entre outras coisas. O crescimento da população acabou contribuindo negativamente para esse conjunto de ecossistemas, fazendo assim que 36% da vegetação fosse completamente destruído.
As principais florestas são florestas ambrofólias. Esse nome é utilizado para descrever as florestas pluviais. Os dois nomes fazem alusão à grande incidência de chuva nessas localidades, propiciando uma vegetação perene de folhas largas. Florestas ombrofila densa. Essa vegetação ocorre em clima de elevadas temperaturas, em torno de 25 graus, média alta em comparação a outras localidades, e com grande volume de chuva distribuída ao longo de todo o ano. No Brasil, podemos observar esse tipo de vegetação na região amazônica e na região litorânea Mata Atlântica. Trata-se de áreas com grande diversidade biológica e riqueza de recursos naturais. Floresta ombrofila aberta. É típica das áreas de transição entre a floresta ombrofila densa da região amazônica e as áreas extra-amazônicas. Tem um período de seca um pouco maior, com cerca de 60 dias no ano sem chuva. Nessa formação são encontrados muitos cipós, algumas palmeiras, bambus e uma planta peculiar chamada sororoca, também conhecida popularmente como banana brava da mata. Floresta ombrofila mista. Esse tipo de floresta faz parte do bioma Mata Atlântica e é encontrado principalmente nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo conhecida popularmente como mata de araucária. Nessas regiões, o clima é quente, úmido no verão, apresentando um inverno mais rigoroso que a média brasileira. Assim, é comum verificar a presença de araucária, conhecida como pinheiro do Paraná, uma árvore adaptada às baixas temperaturas. Floresta decidual e semidecidual. Decidual, conhecida também como floresta tropical caducifólia, é submetida a dois períodos climáticos distintos, porém a maior parte de suas árvores perde todas as folhas na estação desfavorável. Isso ocorre em razão do rigor de período de estiagem prolongada ou de baixa temperatura, abaixo de 15 graus. As árvores, para resistir às condições de temperaturas e umidade adversas, perdem todas as folhas durante a estação seca ou muito fria. Semidecidual, também chamada de floresta tropical subcaducifólia. Nesse tipo de floresta, as árvores estão submetidas à queda de folhas na estação seca. No entanto, as árvores não perdem todas as folhas. Entre as espécies características dessa formação florestal, podemos citar cajerana, bruquilo, taruma, comboata, vermelho, chau-chau, canela guiaca, alecrim, canela prata, angiocos e... Vou falar hoje sobre restingas. As restingas começaram a surgir há milhares de anos, com o recuo do mar, e ainda hoje estão sob um dinâmico processo de montagem e desmontagem. Existem 4 fatores básicos para a formação de restingas: oferta de sedimentos, correntes de deriva, obstáculos retentores e variação do nível do mar. São 4 os ambientes típicos de restinga: comunidade halófila, faixa livre do alcance das ondas e marés diárias, mas ainda sujeita à força das ressacas. A vegetação aí é formada por espécies rasteiras, herbáceas, capazes de conviver com a salinidade elevada. A exposição direta ao sol, aos ventos e aos extremos térmicos, sem falar da extrema pobreza em nutrientes do solo arenoso. Vegetação esclerófila, faixa onde o mar não chega mais. Os fatores dominantes são a maresia, os ventos, a insolação e a pobreza do solo em nutrientes e água. A vegetação forma um denso emaranhado de ramos, espinhos e folhas de aspecto ressecado e aparado, por causa do efeito abrasivo do vento, quando essa massa forma um manto impenetrável chamada ticte, quando possui o aspecto de um jardim com trilhas de cima parecendo um mosaico, chamamos de scrub. Comunidade hidrófila, faixa entre dunas ou de borda das lagunas, são locais úmidos e alagados, por acúmulo de água das chuvas ou por afloramento do lençol freático, ou por serem antigos leitos de lagunas comatadas. A água aí costuma ser salobra. As plantas formam matas paludosas ou brejos herbáceos e arbustivos. Mata seca é um ambiente de transição entre restinga e a vegetação continental mais antiga, como a Mata Atlântica ou a Caatinga,
O solo já apresenta melhores condições de fertilidade e de água, e o microclima já é ameno. A mata apresenta níveis herbáceos, arbustivos e arbóreos, com um bom número de epífitas e cipós. Perfil esquemático, fisionomia da restinga. Vegetação pioneira de praias e dunas. Localiza-se próximo ao mar, sobre a areia seca, onde a influência marinha faz com que a vegetação seja rasteira, com alguns arbustos, denominada vegetação halófilas, pissamolófilas, adaptadas à salinidade, ressecamento e estabilidade. Restinga arbustiva, escrudo, jundu e undu. Localiza-se sobre cordões arenosos, há mais espécies, mais vegetação, maior porte vegetacional, tufoso, subarbustivo, arbustívoro e arbóreo baixo. Vegetação de moitas e arbustos com ramos retorcidos. Maior estabilidade do terreno e menor influência das marés. Floresta de restinga baixa. Localiza-se mais para o interior, ainda sobre o cordão arenoso, e a vegetação é mais alta, com arbustos e arvoretas, presença de bromélias, trepadeiras e orquídeas. Floresta de restinga alta. Situam-se sobre os cordões arenosos e solos bem drenados. Sua vegetação tem árvores mais altas, cerca de 10 a 15 metros de altura, e com copas que se tocam. Fauna: aves migratórias, aves residentes, aves aquáticas e aves florestais. Répteis, primatas e outros mamíferos, felinos. Algumas espécies características ocorrem na restinga, como sumaré, apertagoela, barata do coqueiro, sabiá da praia, coruja buraqueira, tia-sangue, perereca, jaracuçu do brejo, dentre outros. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre na transição entre a terra e o mar em regiões tropicais e subtropicais do mundo, ocupando ambientes inundados por marés, tais como estuários, lagoas, costeiras, baias e deltas. Esses ambientes são caracterizados não obrigatoriamente pela mistura entre águas doces e salgadas. As plantas que compõem o manguezal e dominam a paisagem desse ecossistema são os mangues. Existem 3 principais espécies de mangues: o mangue vermelho, o mangue preto e o mangue branco. Essa baixa diversidade se deve a condições desse ecossistema, pois poucas espécies conseguem sobreviver em ambientes com pouco oxigênio, alta concentração de sal e solo instável. Os mangues apresentam adaptações que lhes permitem sobreviver no ambiente com características estressantes como o manguezal. As raízes aéreas são adaptações para o solo pobre em oxigênio. Nos mangues pretos e brancos, as raízes emergem de baixo do sedimento em direção ao ar, e mesmo durante a maré cheia, suas extremidades ficam expostas ao ar, possibilitando as trocas gasosas. Essas raízes são chamadas pneumatófilas. Já o mangue vermelho apresenta expansões no caule principal, contendo lenticelas, que são buracos por onde são feitas as trocas gasosas. Para eliminar o processo de sal, as árvores do manguezal apresentam glândulas em suas folhas, por isso são chamadas plantas halófitas. Para a germinação em ambiente aquático, os mangues apresentam uma importante característica: a viviparidade. As sementes germinam ainda presas à planta-mãe. São liberadas em um estágio de desenvolvimento chamado propágulo. Os propágulos acumulam grande quantidade de reservas nutritivas, o que permite sua sobrevivência até encontrarem local adequado para sua fixação. O mangue vermelho é a espécie que ocorre em todo o gradiente de inundação de manguezal. Para isso, essa planta possui raiz espora, na qual diversos ramos emergem do caule e se fixam no solo, dando maior sustentação e impedindo que a planta tombe. As outras plantas espécies de mangue ocorrem em áreas menos inundadas. O manguezal possui uma variedade de nichos ecológicos, por isso abriga uma fauna diversificada representada por anelídeos, moluscos,
crustáceos e aracnídeos, insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Além disso, esse ecossistema funciona como um verdadeiro berçário da natureza, pois apresenta condições ideais para a reprodução e desenvolvimento de formas juvenis de várias espécies, principalmente crustáceos e peixes. Dentre outras importantes funções dessa vegetação, destaca-se a proteção da linha costeira contra ações erosivas e o fato de ser fonte de renda e alimentos para as pessoas que vivem em seu entorno. Como reconhecimento pela sua importância, os manguezais são considerados hoje áreas de preservação permanente, mesmo assim continuam sendo progressivamente destruídos. A poluição é uma grande ameaça a esse ecossistema que também sofre com a expansão urbana e industrial. O uso sustentável desse ambiente é fundamental para que ele exerça seu papel ecológico e econômico. E aqui temos algumas referências. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais.